E o tema da live hoje, preparada com muito carinho para vocês, é tchau. Ó, tchau, tchau, adeus, tchau insegurança. Tô indo viver da psicologia. A insegurança é um sabotador da sua carreira profissional. É um tema que muitas pessoas não falam porque tem vergonha de se expor, tem vergonha de compartilhar a angústia. E a insegurança pode fazer com que você não viva da psicologia. Se você chegou aqui nesse vídeo, eu quero que você viva da psicologia e por isso que eu preparei essa live para você fechar o ano com esse problema resolvido e para que no ano que vem você crie novas oportunidades. Então, hoje nós vamos falar de insegurança, como que a insegurança atrapalha a nossa carreira profissional, como que nós podemos resolver, entender por que nós sentimos isso. Tudo isso na live de hoje aqui para você. Dentro do programa RVRF, eu falo sobre habilidades pessoais, sobre habilidades profissionais e sobre habilidades de gestão e estratégia. E nas mentorias, nas supervisões, eu identifico que existe, às vezes, esse fator que nós chamamos de insegurança, de medo, que pode atrapalhar. E quando eu falo atrapalhar, eu não estou falando de um evento pequenininho, específico, não. Estou falando de pessoas que, às vezes, por medo, que algumas pessoas, por medo, deixam passar anos, 10 anos, 20 anos, 15 anos, porque não tem coragem de enfrentar a insegurança e esses medos. Aqui tem uma pergunta, e eu vou responder essa pergunta, da Cica Santos RJ. A pergunta é a seguinte: qual característica principal você acha que o psicólogo deve ter para ter sucesso na carreira? Qual será essa característica? Bom, eu não vejo uma característica só, vou falar de duas, tá, Cica? Vou dar a ideia aqui de duas características. Eu vejo que um psicólogo ele precisa ter capacidade de resolução de problemas para conduzir a própria carreira e os casos clínicos. Nós precisamos ter essa habilidade de resolução de problemas e nós precisamos ter empatia. Bom, alguém aqui que está me ouvindo, coloca nos comentários, já sentiu medo ou insegurança na atuação profissional? Tem muitos colegas nesse exato momento, né, que são futuros colegas, na verdade, que estão terminando a faculdade, que vão começar aí a carreira, e eu sei que nesse momento tem muitos colegas que estão aí sem saber o que vai ser, o que vai acontecer no próximo ano. Tem insegurança em relação ao mercado profissional, tem insegurança com a própria atuação e desempenho, por não ter tempo de experiência, tem colegas que estão inseguros porque não conseguem receber pacientes, tem colegas que estão aí inseguros porque não sabem por onde começar. A prática clínica pode ser aí uma novidade para algumas pessoas, e aí gera insegurança. E eu preciso compartilhar com vocês que tanto o medo como a insegurança são sentimentos e são emoções naturais. O medo e a insegurança são sentimentos, são emoções que são naturais. Então, se você sente medo e insegurança, eu preciso te dar a boa notícia que você é uma pessoa normal. É normal a gente sentir medo e insegurança. Acontece que quando essa emoção e esse sentimento causa um impacto desproporcional, isso aí começa a ser um problema. Então, vamos entender, né? Eu gosto de sempre alinhar os conceitos, as ideias. O que é insegurança? Primeiro, é um sentimento. Nós sentimos isso. Nós interpretamos eventos, situações, e nós sentimos a insegurança na forma de um mal-estar, de um desconforto, nervosismo, que é desencadeado pela percepção de vulnerabilidade. Ok? Então, vamos entender o que é insegurança
Quando eu estou me sentindo insegura, né? Eu tenho uma percepção e eu me sinto vulnerável. Ou eu me sinto incapaz. Ou ainda, eu sinto algum tipo de ameaça à minha própria autorrealização. Então, a insegurança, ela provoca esse sentimento de desconforto. Nós temos uma percepção e nos sentimos vulneráveis. Faz sentido para vocês? Estou falando isso para psicólogos com todo carinho, amor, respeito, que é o que eu sinto por vocês. E eu estou falando isso porque eu sei que tem muitos colegas que sofrem e sofrem calados, porque não tem coragem, às vezes, de compartilhar essa angústia com a família, com outros colegas, nem sabem o que é isso, esse impacto da insegurança. E junto com a insegurança, se a insegurança ela é uma percepção de ameaça, é comum que quando nós nos sentimos inseguros, nós tenhamos medo, que também é uma emoção básica, que aparece sempre quando nós identificamos alguma situação de perigo, risco, também ameaça. E aí, o medo, ele dispara um sintoma, às vezes, de alerta, um estado de alerta, que às vezes pode ter sintomas, né? Tem pessoas que não conseguem dormir, tem pessoas que têm taquicardia, a respiração pesada, aquela respiração que a gente tem que puxar o ar, parece que o ar não vem. E nós, psicólogos, podemos sim experimentar ansiedade, né? Assim como um cardiologista pode ter uma pressão alta, é comum que nós, psicólogos, em algum momento, tenhamos aí as nossas ansiedades. E aí, quando nós temos essa insegurança, vem um estímulo de ameaça que pode desencadear para um medo. E esse medo, dependendo da intensidade e da sua capacidade de enfrentamento, das habilidades que você tem de enfrentamento, você pode ter um estado de alerta. Esse estado de alerta pode gerar maior desconforto ainda, e esse desconforto pode fazer com que você paralise, não tenha ação, não faça aquilo que é necessário. E aí as pessoas começam a procrastinar, algumas pessoas começam a adiar decisões, porque sente isso de forma intensa. Então, é importante a gente ter a consciência de que isso é natural. Por que eu estou falando isso? Porque em momento algum nós temos que acabar com a insegurança e muito menos com medo. Porque são estados importantes que trouxeram a nossa espécie até aqui. Então, a insegurança e o medo têm uma função no nosso modo de funcionamento. Serve para a nossa sobrevivência. Só que acontece que nós precisamos utilizar a insegurança não como um sabotador, e sim como uma ferramenta de aviso. Aviso. Vou dar um exemplo. O que é uma ferramenta de aviso, Aline? Sabe febre? Quando a gente, sei lá, sente febre. O que a febre é? É um sinal. Faz sentido? É um sinal de que tem alguma coisa que não está indo legal, que não está indo bem. A insegurança, ela também é um sinal. Quando a gente sente esse desconforto está querendo dizer alguma coisa para a gente. Talvez que você precise desenvolver uma habilidade de enfrentamento, talvez que você precise superar o seu medo, talvez que você precise aí ter mais atenção, cuidado e zelo com a sua carreira, se tornar um profissional às vezes mais qualificado. Então, esse sinal, essa insegurança, ela está querendo te dar um recado. Ou de que talvez você precisa superar isso, criando estratégias, recursos internos de enfrentamento, ou ainda que você precisa tratar a sua carreira com mais zelo, com mais cuidado, com mais atenção. Então, como é que a gente supera, né, a insegurança? Primeiro, entenda que isso é comum, que não é só com você,
que você não é inferior por se sentir assim. Ao contrário, você tem uma autopercepção do que está acontecendo por dentro. E nós precisamos usar este estado emocional ao nosso favor. Nós precisamos pegar essa base emocional de insegurança para melhorar aquilo que nós tememos, aquilo que nós evitamos. Para quê? Para que você cresça e se torne uma pessoa melhor. Mais consciente das suas dificuldades, das suas limitações e, ao mesmo tempo, mais resolutiva. E são sobre essas atitudes, né, de enfrentamento, de encorajamento, que eu vou falar daqui para frente. Mas antes, eu preciso compartilhar, eu gosto de compartilhar com vocês um pedacinho da minha história. Quem me conhece sabe que eu sou formada desde 2000, eu comecei a atender em 2017, eu me formei no finalzinho de 2016. Tô falando isso porque eu tô vendo aqui pessoas que estão se formando, pessoas que me seguem aqui e que estão no último ano, no último semestre do curso de psicologia. E eu quero que vocês entendam, quem está chegando agora, ou quem está fazendo uma transição de carreira, que é natural a gente sentir insegurança. E quando eu comecei a atender, primeiro que eu só tinha experiência da faculdade, dos atendimentos que eu realizava lá no CPA, na clínica escola. Segundo, que eu não tinha ainda um currículo, além do currículo da faculdade, para mostrar, falar, para me respaldar, para falar assim, não, eu sei. Não tinha isso ainda. Então, quando eu comecei a atender, eu tinha medo, vários medos. Eu tinha medo de não ter pacientes. Eu tinha medo de que meus pacientes não voltassem, de ter a primeira sessão e sair. E olha como é interessante isso. Foi esse medo que fez com que eu chegasse aqui hoje para contar isso para vocês. Foi a insegurança de não conseguir, de não me sentir preparada, que fez com que eu tô aqui hoje, ó, conversando sobre isso com vocês. Mas na época que eu tinha essa insegurança, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de me expor, vergonha de que as pessoas percebessem as minhas vulnerabilidades. Eu tinha vergonha, eu tinha insegurança. Eu tinha medo de não ser boa, eu era insegura. Eu ficava, será que eu vou ser uma boa profissional? Eu ficava insegura pelo meu tempo de formação. Se um paciente, eu ficava assim, se o paciente perguntar quanto tempo eu tenho de formada, como é que eu vou falar? Acabei de sair da faculdade, eu ficava insegura. Será que esse paciente vai voltar? O meu maior medo, a minha maior insegurança era com o meu tempo de formação. Eu ficava gelada de pensar. Se um paciente me perguntar quanto tempo eu tenho de formada, o que eu vou responder para ele? Como que eu vou falar que eu saí da faculdade agora, que eu sou recém-formada? Esse era o meu maior medo. E sabe o que aconteceu? Esse dia chegou. Eu estava atendendo uma pessoa que eu não me recordo quem muito bem agora, né? E essa pessoa virou para mim e falou assim: quanto tempo? Ah, você é formada há quanto tempo? Sabe o que é um branco? Um gelo? Esse paciente, lembrei agora até o nome dele, a fisionomia, lembrei tudo aqui. Esse paciente me fez a pergunta e a resposta estava aqui. Eu tinha 3 meses de formada. A resposta ficou aqui entalada na garganta. O cérebro ficava assim, fala, não falo, fala, não falo. E aí eu disse, falei 3 meses. Na minha imaginação, né, e quando nós estamos com a insegurança ativada, nós começamos aí a fazer, às vezes, ideações catastróficas, né? A gente imagina aí o pior cenário quando a gente está
tendo essa base emocional. Na minha imaginação, eu pensava que, ao falar isso, 3 meses de formada, que o paciente poderia rir, falar, nossa, mas você não tem experiência, saiu agora da faculdade, ou que ele não fosse voltar na próxima sessão, ou até mesmo que ele se levantasse ali na minha frente e falasse, eu quero ser atendido por uma pessoa mais experiente, tchau. E aí, esse meu paciente, ele perguntou quanto tempo eu tinha de formada, e aí eu disse 3 meses. O gelo estava por dentro de todo o meu corpo, porque era um evento que eu já tinha medo antecipadamente, eu me sentia insegura. Tô vendo aqui comentário, Aline, estou nessa fase de transição e como sua aluna, ressignifiquei muita coisa hoje na supervisão. Você é sensacional. Aline, obrigada pelo carinho. As supervisões do programa RVRF, elas são incríveis, mas elas são incríveis porque eu tenho alunos que são incríveis. Cada supervisão que eu faço, eu coloco às vezes lá no meu story, supervisão incrível. Porque é um momento muito especial de troca, é um momento muito especial de construção, e é um momento que eu aprendo muito com vocês. Eu que agradeço a você, Aline, pela supervisão hoje, e a todos os meus alunos do programa RVRF, por ter essa troca comigo, por confiar no meu trabalho, e por agregar tanto, tanto, tanto nesse meu projeto. Todos vocês agregam, enriquecem, tudo isso, todo esse projeto que eu faço aqui. Obrigada mesmo, de coração. E se eu tivesse dado ouvido a esse medo lá de 2017, como eu falei, talvez não tivesse aqui hoje. Na hora que esse paciente me perguntou meu tempo de formação, já falei para vocês, veio toda essa energia, esse frio, a insegurança. E sabe o que aconteceu? Sentado estava, sentado o paciente ficou, a sessão fluiu, a minha insegurança foi baixando, e depois que esse paciente saiu, eu consegui vencer esse meu maior medo, essa maior insegurança. E depois disso, eu parei de ficar esperando quando a pessoa fosse, quando a pessoa me perguntaria sobre meu tempo de formação, e eu consegui superar essa minha insegurança. Mas eu não consegui superar essa minha insegurança sentada, de braço cruzado. Não, 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 não. Eu queria estar preparada para que quando alguém, se me perguntasse isso de novo, se surpreendesse. Falar, nossa, mas você só tem 3 meses de formada, você é tão segura, você é tão... Eu queria ser reconhecida pela qualidade do meu atendimento. Então, eu não sentei de braço cruzado, esperando passar os anos de formada, não. Porque se a gente parar para pensar, eu não tenho tanto tempo de formada assim. De 2017 para cá, pouco mais de 3 anos. 2016 para cá, pouco mais de 3 anos. Eu não fiquei sentada esperando o tempo passar para ter tempo de formação. O que é que eu fui fazer? Estudar. Aperfeiçoar minha prática clínica. Buscar as informações que eu precisava melhorar na minha atuação profissional. E foi assim que eu superei os meus medos, as minhas inseguranças. Eu comecei a perguntar para os meus pacientes como tinha sido a sessão para eles. Eu fui colhendo feedbacks, entendendo onde eu precisava melhorar. E fui melhorando. Não foi sentada, de braço cruzado, esperando passar os anos para ter esse tempo de formação. E eu falo isso por quê? Porque eu sei que tem colegas que têm tempo de formação, mas que por vários motivos não puderam exercer a prática clínica. E também se sentem inseguros atuando hoje. Tem pessoas, né? O curso de psicologia é um curso que é predominantemente feminino. E tem muitas mulheres que terminam a faculdade e precisam, às vezes, se dedicar à família, à casa, a filhos. Tem pessoas que fazem o curso de psicologia e, às vezes, vão para outra área e passaram anos ali trabalhando em outra área.
E aí, quando vão para a psicologia clínica, que às vezes é o sonho, às vezes é a possibilidade de ter mais liberdade, flexibilidade de tempo, se sentem inseguras. Os homens também, psicólogos, se sentem inseguros, porque às vezes foi trabalhar numa área organizacional, numa área de corporativo, às vezes trabalhava em outra área fora da psicologia, mas quer viver da psicologia para ter flexibilidade de tempo, mas se sente inseguro. E às vezes a insegurança faz com que essa decisão seja adiada 1 ano, 2 anos, 3 anos, e quando vê o tempo passou. A insegurança, às vezes, de sair de um convênio, de falar o preço, quantos alunos eu tenho. E eu falo isso com os meus alunos, que quase todo psicólogo ou teve, ou tem, ou já teve dificuldade de cobrar, tem dificuldade de cobrar inseguro ao falar o preço e perder pacientes. E aí não consegue falar o preço que precisa ser cobrado. Dentro do programa RVRF, eu faço avaliação diagnóstica com os meus alunos. Quase todos os alunos têm dificuldade de cobrar. Se não tem, é porque superou. Se não tem, é porque superou. E aí eu vejo que a insegurança faz com que muitos colegas de profissão adiem tomada de decisões e adiem a própria vida. As coisas vão passando. E sabe por que isso acontece? Porque existe um negócio que aqui nas minhas lives eu chamo de vozinhas, né? Um sentido figurado, uma brincadeira que eu faço. Porque eu sei que quando eu falo isso, em cobrar um preço, e enfrentar os desafios de uma transição de carreira, em começar a atender, mesmo que sem experiência, eu sei que elas vão vindo, chegando, aproximando e sopram no ouvido de vocês. Claro que de forma no sentido figurado, que eu estou falando aqui, não literal. Sopram ideias, pensamentos, ativam crenças negativas, aumentam a insegurança. E essas vozinhas, elas falam coisas o tempo todo. Que você não vai conseguir, que você não é bom, não é um bom profissional, não é uma boa profissional, que você não tem tempo de experiência, que você não está pronto, que você não está pronta. Essas vozinhas falam, pacientes não vão voltar. Você não vai ter o que falar na sessão. E você não vai dar conta de atender esse paciente. As vozinhas estão aqui o tempo todo. E elas falam coisas no momento de insegurança em que você está vulnerável. E como é que eu sei disso? Porque eu também escuto essas minhas vozinhas. Aline, você vai falar de insegurança para psicólogos? Vou. E sabe o que eu aprendi? E eu quero compartilhar com vocês? A insegurança, ela pode ser uma aliada. Porque sempre que eu penso, nossa, mas eu vou falar isso para psicólogos. E agora? Será será que eu tenho propriedade para falar isso? As vozinhas estão aqui. E sabe o que eu falo? Eu falo assim, vozinha, vem aqui, ó, medo, insegurança, vem aqui, ó. Senta aqui, vem aqui do meu lado, vem aqui comigo, porque hoje, às 19h17, eu vou fazer uma live sobre insegurança. E você, vozinha, você, crença, você, medo, são meus convidados para a live de hoje. As vozinhas, elas estão aí o tempo todo. E eu quero que você, que está me assistindo, nesse momento, eu quero que você pegue a sua insegurança, pegue o seu medo e fala, vem cá. Cansei de te ouvir. Agora eu vou te mostrar o jeito certo de superar e de enfrentar. Chega de procrastinar aquilo que é importante para você. Agora, vozinha, agora insegurança, agora medo.
Você vai sentar aqui e nós vamos aprender juntos como é que a gente vai sair desse problema. Porque eu não vou mais te ouvir. E é incrível quando isso acontece. É incrível. Então, quando essa vozinha vem, nossa, mas você não vai dar conta, nossa, mais isso, nossa, mais aquilo, mas chega, vozinha, ó, vem cá, ó, baixa, que agora eu vou fazer dar certo. É assim que nós precisamos desenvolver atitudes de enfrentamento. Só que eu vejo muitos colegas fazendo isso da forma errada. Existe um jeito errado de enfrentar essas vozinhas, esses pensamentos, essas ideias. Normalmente, nós seres humanos tentamos combater a insegurança evitando a situação de desconforto, não tentando, não fazendo, adiando, procrastinando, e com isso nós vamos reforçando esses nossos esquemas que não funcionam e que fazem mal para a gente. Muitas vezes, nós tentamos enfrentar a insegurança, esperando o momento em que nós vamos nos sentir confiantes, como se a confiança viesse milagrosamente. Não vem, não vem. E eu não estou questionando fé, não, eu tenho fé. Mas eu preciso fazer aquilo que compete a minha parte no processo. Porque isso é crescimento. Normalmente, nós, eu, você e quase todas as pessoas, nós tentamos resolver o problema evitando o problema. E não é assim. Nós tentamos resolver o problema esperando nos sentir melhores. E não é assim. Não é. E sempre que nós evitamos o problema, nós estamos adiando os nossos sonhos, adiando o nosso desenvolvimento pessoal, e eu preciso te falar isso hoje, nessa série de lives, fechando o ano, criando oportunidades para que você deixe a sua insegurança do seu lado. Senta ela no seu banco, na sua cadeira, e fala: insegurança, vem aprender comigo, porque agora eu vou fazer dar certo. Porque agora eu vou enfrentar o meu medo. Porque agora eu vou ver se aquele pior pesadelo, ele é de fato daquele tamanho, ou se ele é uma sombra que está se engrandecendo e às vezes ele é desse tamanhozinho. Sem querer desmerecer a sua insegurança. Sem querer desmerecer o seu medo. Eu preciso te falar que você é muito maior do que o seu medo, do que a sua insegurança. E sabe por que eu sei disso? Porque se você está aqui hoje, isso mostra que você está querendo crescer, que você está buscando desenvolvimento. E quem está buscando é muito maior do que qualquer coisa que paralisa. E é incrível isso. Então, se você quer se livrar do jeito errado, começa a aperfeiçoar, começa a se desenvolver, começa a colocar o seu medo e a sua insegurança para buscar a solução dos problemas. Cada vez que você adia, você reforça uma crença negativa. Nós precisamos enfrentar os nossos medos. Porque quando nós não enfrentamos, nós declaramos o nosso fracasso. Muitos têm medo de tentar e não conseguir. Mas o não tentar já é um não conseguir. Se você não tenta, se você não se esforça, você está declarando o seu fracasso. Então, o não tentar te livra, às vezes, de um desconforto. Depois, amanhã, não sei. Você está ali angustiado, depois eu faço. Está justificando. Você está ouvindo a vozinha. Vou deixar para o momento certo. Errado. Você pode fazer o momento, você pode, na maior parte das vezes, ter controle da situação e vencer a sua insegurança. Muitos ficam aí, vou esperar o momento certo. Tem pessoas
que estão desde março desse ano esperando o momento certo. Tem pessoas que vão virar o ano esperando o momento certo. Tem pessoas que vão esperar uma vida esperando o momento certo. Porque eu não quero que você seja essa pessoa. Eu quero que você faça o seu momento de dar certo. E existe um jeito certo para isso. Existe um jeito certo de superar a nossa insegurança. Primeiro, qual é a situação que você quer enfrentar, que você não se sente capaz, forte, seguro? Por que que você não se sente seguro? É preciso avaliar o nosso pensamento catastrófico. O que é um pensamento catastrófico? É quando acontece uma situação, na imaginação da gente, a gente já pensa o pior. Só um pouquinho que tá querendo me dar tosse. A pessoa insegura, lembra disso, ela se sente vulnerável. E esse sentimento, ele pode não ser real no mundo físico, mas ele é real na percepção aqui interna. E eu tô falando aqui de coração, porque eu sou uma dessas pessoas que me sinto insegura e que tenho meus medos também. E quando eu penso numa situação, eu penso num fechamento, num desfecho. Às vezes, quando me sinto muito vulnerável, eu penso na pior, nossa, vai ser horrível. O que eu preciso para enfrentar do jeito certo? Eu preciso buscar a solução. Se eu tenho medo de não ser uma boa profissional, o que eu preciso ser? Uma boa profissional. Então, eu preciso de me capacitar. Eu preciso de treinar a prática clínica. Tem pessoas que são caça-certificados, caça-diplomas, caça tudo. Vai fazendo curso, esperando se sentir confortável para depois atender. Não, você tem que atender já agora. Não espera fazer curso. Porque sempre vai ter aquela vozinha, você não tem experiência, você nunca atendeu. Sempre vai ter uma vozinha. E aí você precisa buscar a solução. Se você quer viver da prática clínica e se você está na faculdade, você precisa ser um bom aluno, uma boa aluna. Participar das aulas, ler os textos, participar do estágio, fazer os estudos clínicos, participar da supervisão, vai ser um bom aluno. Vai ser um bom aluno porque isso vai te fazer falta no mercado de trabalho. Se você já formou, você precisa de buscar as informações que não foram dadas numa graduação, e é normal isso, a gente não aprende tudo na graduação. Assim como dirigir, a gente não sai dirigindo, uau, eu sou o maior piloto. Não, a gente não sai, a gente sai morrendo de medo do trânsito, do caminhão que está do lado, do carro morrer no meio do caminho, e depois isso vira o que? Automático. Quem aqui dirige? Coloca aqui nos comentários, eu dirijo. A gente sai morrendo de medo quando a gente pega a nossa permissão, ali, a carteira provisória, permissão para dirigir. A gente tem medo de perder a permissão, a gente tem medo do carro morrer, a gente tem medo do que os carros do lado vão pensar, nem conhecem a gente. E na prática profissional é do mesmo jeito. Então, você tem que pensar nos seus piores pensamentos catastróficos e buscar algumas soluções. Eu não vou ter pacientes? Tem estratégia para isso. Eu não tenho tempo de formado? Você vai ter, calma. Você vai ter se você estiver atuando. Então, a sua preocupação não é se você vai ter pacientes ou se você... Não, é dar o seu melhor ali no momento, em cada fase que você está. Mas eu tenho medo de cobrar, eu tenho medo de falar o preço. Fala. E é bem provável que você vai falar e algumas pessoas não vão ficar com você, e aí eu tenho um remedinho que chama desapego. Para enfrentar as nossas inseguranças, nós precisamos evitar
as vozinhas, os pensamentos catastróficos. E nós fazemos isso buscando soluções. E nós fazemos isso sentindo desconforto. Nada de esperar o momento ideal, nada de esperar que a coragem vem primeiro, nada de esperar um estado emocional confortável antes. Primeiro você enfrenta, depois o estado confortável vem. E além desse estado mais confortável chegar, você vai se sentir melhor. Melhor. Porque você está enfrentando, você não está se encolhendo, você está indo. E isso é incrível. Bom, primeiro, agora eu vou te dar algumas dicas práticas para você falar assim, tchau, insegurança. Tchau, adeus, insegurança. Agora eu tô indo viver da psicologia. Ah, e se a insegurança estiver assim, não, mas não sei o que, você fala, bom, já que você quer me seguir, vem comigo e aprende a fazer dar certo. Dica número 1. Você precisa entender que as sensações desagradáveis, elas são naturais, que é natural sentir insegurança, que é natural sentir medo, e você precisa pegar da sua insegurança e do seu medo uma oportunidade para se desenvolver, tanto pessoal como profissionalmente. É incrível. Você precisa aprender também que essas emoções, elas podem fazer com que você veja de forma desproporcional. E aí você precisa, dica 2, avaliar se é um perigo real ou não. Se é uma coisa que está só na sua imaginação, porque se eu pergunto agora para você, onde está o seu medo, onde está a sua insegurança, se não na sua imaginação? Você precisa buscar estratégias de crescimento, de desenvolvimento, de modo que você enfrente essas situações desconfortáveis e que você pare de evitar, de procrastinar, de deixar para depois, esperar o momento certo é agora. E no caminho, pode ser que da mesma forma que nós idealizamos o momento certo, pode ser que você se frustre por não encontrar esse momento. E eu preciso te falar que nem sempre as coisas vão dar certo da primeira vez. E às vezes não vai dar certo da segunda vez. E às vezes nem da terceira vez. E é preciso que você persista. Tenha consistência. E mantenha o seu foco e a energia, mesmo diante de uma frustração ou de uma situação desconfortável. E quer outra dica? Tenha amor por você. Compaixão. Para de fazer tanta crítica. Para de se cobrar tanto. Outro dia eu estava fazendo uma supervisão e estava aqui, não está mais. Eu estava com o DSM, né? Aqui nesse espaço aqui na supervisão, eu estava com um aluno e esse meu aluno, ele estava, mas eu tenho que saber tudo. Eu falei, quem é que sabe tudo? Nem o DSM foi escrito por uma pessoa. Você não vai saber tudo. Olha que libertador isso. Você não precisa saber tudo. Você precisa pegar uma demanda, se preparar para aquela demanda numa primeira sessão e se preparar para esse caso clínico com responsabilidade, compromisso, ética, profissionalismo. Mas você não vai saber tudo. Você não vai querer saber tudo. A gente às vezes sai da faculdade ou a gente faz essa transição de carreira com a ideia, eu tenho que saber tudo, eu tenho que saber tudo. Você não vai saber tudo. Você não vai querer saber tudo. Você tem as suas prioridades, as suas preferências. E isso é libertador. Você precisa experimentar, mas não saber tudo. Então, tenha amor por você. Tenha amor pelas suas conquistas. Tenha amor a ponto de não ser crítico nem crítica demais.
de entender o seu tempo, o seu processo, o seu crescimento. Não se compara com o outro, não. Se compara onde você estava e aonde você chegou. Olha que incrível isso. E se elogie pelos seus avanços. Se você fez uma boa anamnese, se elogie por isso. Nossa, Aline, hoje você arrebentou nessa sessão. Hoje eu vou sair dessa live feliz com a minha entrega. Aline, que bom, você conseguiu dar o seu melhor na live hoje. Se elogie pelo seu esforço. Eu acabei de finalizar um atendimento e vim para a live. Isso é um esforço, eu trabalhei desde cedo. Eu acordei às 5 horas da manhã hoje. E estou aqui com vocês. Isso é um esforço, que bom que eu estou aqui. Que bom que eu estou aqui passando essa mensagem. Que bom que eu dei conta. Eu estou falando isso para você também fazer os elogios. Eu tenho certeza que você conseguiu superar coisas incríveis na sua vida. Se elogie por isso. A última dica é, se tiver com medo, você fala, ó, medo, vem cá. Ó, senta aqui comigo. E olha só que coisa incrível eu vou fazer hoje.